Olá, galerinha do 8º ano. Então, vamos aí a correção da atividade da página 66 e 67. Os adjuntos adnominais e sua expressividade. Então, vimos que os adjuntos adnominais, eles caracterizam, especificam, delimitam o sentido de um substantivo, certo? E aí, eles podem apresentar qualquer função sintática, então podem ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes e numerais. E aí, todos eles, esses artigos, adjetivos, pronomes e numerais, vão ser os adjuntos adnominais. Todo aquele que tiver ao redor do nome, que complete, caracterize, especifica ou delimita o seu sentido, vai ser um adjunto adnominal. Já está dizendo um nome a mais. Então, vamos lá ler esse trecho do conto Os Dragões, do escritor Murilo Rubião. Os primeiros dragões que apareceram na cidade sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões sugeridas com a chegada deles ao lugar. Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral fez com que, antes de iniciar a sua educação, nós perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e a raça a que poderiam pertencer. A controvérsia inicial foi desencadeada pelo vigário, convencido de que eles, apesar da aparência dócil e meiga, não passavam de enviados do demônio. Não me permitiu educá-los. Ordenou que fossem encerrados numa casa velha, previamente exorcizada, onde ninguém poderia penetrar. Ao se arrepender de seu erro, a polêmica já se alastrara e o velho gramático negava-lhes a qualidade de dragões. Coisa asiática de importação europeia, um leitor de jornais com vagas ideias científicas e um curso ginasial feito pelo meio. Falava em monstros luvianos, o povo benzia-se, mencionando mulas sem cabeças, lobisomens. Então, esse texto, na letra A dele, ele agora relaciona as colunas no caderno, associando os substantivos à esquerda a seus respectivos adjuntos adnominais. Então, aqui vocês poderiam ligar com a setinha. Primeiro G, ensinamentos precários. Segundo M, formação moral. 3B, discussões absurdas. 4K, ignorância geral. 5F, suposições contraditórias. 6J, controvérsia inicial. 7N, aparência, dócil e meiga. 8L, casa velha. 9C, gramático, velho. 10D, coisa asiática. 11E, importação europeia. 12H, ideias vagas. 13A, curso ginasial. 14I, monstros antediluvianos. Então, letra B, agora responda a que classe gramatical pertence todos os adjuntos adnominais elencados no item acima. Então, todos eles são adjuntos adnominais e são adjetivos. Ele está caracterizando, né? O tipo de curso ginasial, o tipo, né? C. Agora reescreva no caderno todo o trecho do conto Os Dragões, retirando os adjuntos adnominais elencados no item B. Aí eu coloquei a primeira frasezinha. Os primeiros dragões. Então, os vai ser artigo e primeiros vai ser numeral. E aí, eles vão ser adjuntos adnominais, certo? Letra D. Releia o trecho reescrito e comente o papel dos adjuntos adnominais para a caracterização da história narrada. A importância dos adjuntos adnominais para a construção da história narrada darão mais sentido, eles dão mais sentido ao texto, né?
eles dão mais sentido ao texto. Letra E. Quando ele diz assim: ao observar o texto escrito, é possível entendê-lo? Comente. É possível entender o texto, mas com a ausência de alguns adjuntados nominais, ele fica empobrecido. Assim fica estranho. Letra F. Alguns adjuntados nominais parecem mais necessários do que outros. Justifique sua resposta com exemplos do texto. Sim, por exemplo, em ignorância geral é possível omitir o adjetivo geral. Porém, perdeu uma caracterização importante. Então, se eu disser assim, ignorância, pode ser em relação a qualquer tipo de ignorância, mas dizer geral, de todo o povo da população, especificou mais, delimitou mais o seu sentido, certo? Seguindo aí, na página 67, releia o primeiro parágrafo, os dragões, e responda as questões. Quais palavras se referem ao substantivo discussões? Se você for lá para o início, você vai encontrar pelas absurdas discussões sugeridas. Então, com a chegada deles ao lugar. Então, aí, o as em pelas, porque é por mais a da pelas, certo? Então, esse as é, como vocês viram, é a contração de por mais ar que dá pelas. E a palavra absurdas, certo? Então, vejamos aí. Por que não é pelas? Porque pelas vai caracterizar aqui como uma preposição. E preposição não é adjunto adnominal. A que classe gramatical eles pertencem? As, artigo definido, e absurdas, adjetivo. Qual é o papel dessas palavras na significação do substantivo discussões? O artigo faz referência a discussões especificadas e definidas no contexto, e o adjetivo absurdas caracteriza essas discussões. Então, o adjetivo absurdas caracteriza que tipo de discussão é? Na letra D, com o adjetivo absurdas, revela um posicionamento do narrador em relação às discussões a que se refere. O narrador utiliza o adjetivo absurdas para caracterizar essas discussões de modo negativo, mostrando que ele não concorda com elas ou que a menospreza. Então, quer dizer aí que o adjuntado nominal absurdas, ela tem sentido negativo. Terceiro, leia um trecho da resenha do filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Burton tem nesse contexto espaço ilimitado para exercitar-se a sua imaginação visual, e o diretor continua em uma esteita excepcional, tanto nos habituais momentos sombrios quanto nos mais coloridos. Peixe Grande é, enfim, um filme simples e bonito que valoriza o escapismo saudável no mundo de cores sem graça. Inspirador, sem dúvida. Quem busca apenas um pouco de diversão pode parar por aqui, pois, com a sua pequena fábula, Burton supera de longe o lixo hollywoodiano. No entanto, isso não significa que o filme seja imune a críticas. Então, gente, essa é uma resenha sobre o filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Então, qual é a opinião do autor da resenha sobre o filme? O autor tem uma opinião favorável ao filme, pois tece elogios ao longo do texto, mas ao fim do trecho, no entanto, avisa que o filme também apresenta pontos negativos quando ele diz assim: quem busca apenas um pouco de diversão pode parar por aqui, pois com sua pequena fábula, Burton supera de longe o lixo hollywoodiano, que são os filmes de Hollywood, certo? Ele faz uma criticazinha aí negativa. Identifique no texto dois adjuntos adnominais que ajudam a caracterizar o filme, expressando a opinião do autor. Quando ele diz assim, excepcional, esteita excepcional, simples e bonito. Enfim, é um filme simples e bonito, certo?
C. O autor compara o filme Peixe Grande a outros autores filmes de Hollywood. Qual a expressão ele utiliza para se referir a esses outros filmes? Explica o papel dos adjuntos adnominais na caracterização desses outros filmes de Hollywood. A expressão lixo hollywoodiano expressa uma opinião negativa ao substantivo lixo, certo? Nesse caso, o artigo definido caracteriza como lixo o lixo, esse ó. Ele caracteriza o lixo hollywoodiano. E esta palavra caracterizada, hollywoodiano, ele caracteriza a palavra lixo, dando sentido à expressão. Então, hollywoodiano expressa, ele caracteriza a palavra lixo, certo? Então, você pode perceber que é uma expressão negativa. Já no seguinte, no quarto, releia outro trecho da mesma resenha. O próprio fiasco de Planeta dos Macacos faz lembrar que o diretor já teve dias melhores, principalmente do ponto de vista narrativo. O Peixe Grande sofre desses males recorrentes: narrativa previsível, redundância e didatismo exacerbados. Compare os dois trechos da resenha e identifique expressões em que adjuntos adnominais ajudam a caracterizar críticas que o autor faz ao filme. No quarto, nesse trecho, o autor parece opinar sobre os aspectos negativos do filme, ao contrário do que mostra no trecho da atividade 3. Como diz assim, já teve dias melhores. Em relação ao outro, é bem melhor, né? Assim, a sua opinião. Leia o trecho abaixo sobre a obra 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. A obra de que fala é considerada a mais importante escrita em língua hispânica, depois de Dom Quixote. Quando ele fala língua hispânica, é a língua espanhola. Do espanhol, Miguel de Cervantes fala de 100 anos de solidão, um sucesso absoluto com mais de 50 milhões de exemplares vendidos, um clássico da literatura mundial. É dela que falaremos a seguir, depois de apresentar o autor, se é que ele ainda precisa de apresentação. Com base na caracterização feita do escritor e da obra, mostre como a opinião do autor do texto se evidencia através dos adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais importante, absoluto, mundial, dão a dimensão da grandiosidade do romance na opinião do autor do texto. Certo? Quando ele fala o sucesso absoluto, no clássico da literatura mundial, certo? Então, ele tem esse sentido aí. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham entendido a correção e até mais.